Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, vamos aí dando início às nossas discussões para esse conteúdo aí que tem deixado muita gente empolgada, que é a Primeira Guerra Mundial. Aqui vamos entender como aquela quantidade de coisa que a gente viu no século XIX vão culminar em um dos maiores conflitos da história da humanidade, que no caso é a Primeira Guerra Mundial, que para alguns historiadores, né, seria a Grande Guerra, porque muitos pensam a Primeira e a Segunda Guerra como sendo uma coisa só, uma sendo a continuidade da outra, mas não vamos debater teoria da história aqui, vamos logo entender esse conflito que é necessariamente importante para o entendimento da estruturação do mundo contemporâneo. Eric Hobsbawm, um importante historiador mesmo, ele tenta traduzir na Era dos Extremos, um dos seus principais materiais, o peso dessa guerra, a relevância dessa guerra na estruturação do mundo moderno. Mas vamos seguindo, tá? Bem, vamos voltar no tempo para coisas que a gente já vinha conversando. E foi até tema da aula da semana passada, quando estava todo mundo na escola e a gente estava conversando sobre isso. Entre 1871 até 1914, nós tivemos o período da Belle Époque, né, um período de paz e desenvolvimento econômico para as nações europeias. A gente já discutiu sobre isso, tá? E geralmente esse desenvolvimento econômico ele acontecia por causa das disputas industriais, né? A disputa por novos mercados, as disputas por desenvolvimento na indústria, no comércio e em outros setores, e a burguesia cada vez ficando mais rica. As nações imperialistas, né? A Alemanha, a Bélgica, Estados Unidos, em parte, né? Mas a Inglaterra disputavam regiões na Ásia e na África com o neocolonialismo, que a gente já viu isso aí. A busca por matéria-prima nesses países também era uma busca constante. O Japão dominava tudo na Ásia, tá? Os Estados Unidos estava se destacando como potência na América. E a Alemanha, que tinha se unificado ali em 1871, depois dos conflitos da Guerra Franco-Prussiana, enfim, das guerras de unificação, passava a investir no desenvolvimento da sua indústria em armas e frotas marítimas. Em resumo, como vocês podem ver aí, nós temos todo um contexto do mundo no início do século XX. Potências europeias cada vez mais ricas, o continente africano um caos por causa dos conflitos que estavam acontecendo depois da partilha da África ali no Congresso de Berlim, né? Enfim, todo um contexto armado aqui. Outra coisa que estava crescendo muito eram os nacionalismos. É outro ponto importante para a gente entender aqui, para entender a guerra. O termo nacionalismo, eu vou tentar simplificar ele de maneira muito grossa para vocês, mas que serve para a gente entender. Seria essa valorização da pátria, esse amor na construção de uma identidade nacional. A Alemanha buscou fazer isso unificando os povos germânicos através de vários conflitos. Tanto Guilherme II quanto Otto von Bismarck tentaram unificar os seus territórios dentro desse contexto mesmo de unificação, formando um império maior. A França, também por conta do seu nacionalismo, guardava um sentimento de rancor, uma vingança muito grande com a Alemanha, que depois da Guerra Franco-Prussiana conseguiu tirar da França a região da Alsácia e a região da Lorena, que eram regiões muito ricas em minério. Tá? Então era outro motivo de desgaste que existia. E para terminar de ferrar com tudo, né, existia na região dos Balcãs minorias nacionais, ou seja, estados menores que queriam sua independência da dominação do Império Turco-Otomano e também do Império Austro-Húngaro. Então, existia esse contexto todo, tá, muito forte. Além de outra questão que a gente já discutiu também em aulas passadas, mas eu acho que vocês não vão lembrar, que está diretamente associado ao conceito de paz armada. As nações que estavam se industrializando também ao mesmo tempo estavam investindo na produção de armamento, de armas de fogo, armas pesadas, muito associadas a essa expansão capitalista, essa expansão da indústria também. Então era outra questão muito em voga para aquela época. Vendo todo esse contexto de expansão nacionalista, todo esse contexto de conflitos que haviam anteriormente, as nações europeias começaram a se unir em blocos militares. Não para atacar,
mas para se proteger em caso de ataque. E aí nós vamos ter a formação de dois grupos militares, a chamada Tríplice Aliança, encabeçada pela Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha, e a Tríplice Entente, ali organizada pela França, Inglaterra e Rússia. Tá? Bem, seguindo essa linha lógica, esse clima, essa situação, esse contexto de dissabor já vai deixar uma pontinha armada para os conflitos. Tá? Esses grupos vão se formar dentro desse contexto militar para tentar evitar conflito e também para se ajudar economicamente. Até que no dia 28 de julho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, que seria herdeiro do Império Austro-Húngaro, juntamente com Sofia, que era sua esposa, eles foram assassinados em Sarajevo, na Bósnia, por um estudante sérvio. Naquela época, um Império Austro-Húngaro vai dizer que foi a Sérvia que mandou matar o príncipe herdeiro, né? O arquiduque Francisco Ferdinando. E vai ficar aquele disse-me-disse que não e tal. Até recentemente ainda existia essa discussão se foi uma coisa premeditada ou não. A maioria das pessoas e de quem trabalha com material de época afirma que sim, foi uma coisa pensada. A partir daí começa o jogo político, porque o que acontece? Com isso, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia por causa do acontecimento, e aí começa toda aquela situação. Por exemplo, os ingleses apoiando a Sérvia para evitar um conflito, e aí a Alemanha entra na guerra, a França entra para apoiar os ingleses, e aí a gente já viu o conflito armado. As potências europeias elas começam a declarar guerra umas às outras, né, uma em apoio às outras por conta do tratado mesmo das alianças militares. Em resumo, a guerra tinha começado. A Primeira Guerra Mundial ela vai ser dividida em algumas fases. Então, antes de mais nada, a gente precisa entender que existiam as potências centrais, né, como o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro, lutando em duas frentes. A frente ocidental, onde os alemães eles tinham que lutar contra franceses, ingleses e belgas, tá? Que foi um dos conflitos mais desgastantes, se a gente for ver historicamente, principalmente por causa de algumas batalhas que vão acontecer na região do Marne e tantas outras. Tá? E vamos ter a frente oriental, onde os alemães eles vão combater os russos, o grande Império Russo, que naquela época estava passando por alguns problemas e o que vai obrigar o Império Russo a sair do conflito tempos depois. Porque a Rússia ela vai se industrializar tardiamente e isso vai acabar impactando também no seu desenvolvimento durante a guerra. Tá? E além do mais, a gente ainda vai ter outras questões relacionadas à Revolução Russa. Bem, geralmente a gente divide os estudos sobre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda também em algumas fases. Nós vamos ter a Guerra de Movimento, né, que se caracteriza por um movimento intenso de tropas, só que essa guerra de movimento ela estagna em alguns momentos, e aí nós temos o início da chamada Guerra de Trincheiras, que é quando os aliados, ou melhor, né, os grupos que estão se degladiando cavam trincheiras mesmo e ficam um atacando de um lado e um atacando do outro com pequenos avanços. Né? E mais para frente, já próximo ao final da guerra, nós temos uma segunda guerra de movimento, que é quando há um avanço de tropas e, consequentemente, nós vamos ter o desfecho do conflito. Em agosto de 1914, que é quando a guerra realmente pega embalo, tropas alemãs vão marchar contra a Bélgica, tentando conquistar o território para tentar chegar na França. Os franceses, com o apoio dos ingleses, eles vão brecar esse avanço alemão na Batalha do Marne, na região do Marne, que é aquela que tem uma listrinha vermelha ali, não sei se vocês estão vendo. Tá mais para cá, para o lado esquerdo da tela. Beleza? Enfim, continuando aqui. Como não se tinha mesmo esse avanço, a guerra vai parar e aí a gente tem a chamada Guerra de Trincheiras. Nessa imagem está tudo muito bonitinho, está tudo muito charmoso, porque aqui vocês têm uma representação em imagem, né? As trincheiras cavadas, as pessoas com aquelas metralhadoras Maxim que foram criadas ali durante o século XIX, máscaras de gases, porque naquela época existia sim, muitos ataques com gases mesmo para tentar impossibilitar o adversário, os fuzis com baioneta
E aí a guerra ela se prolongava durante dias e dias, obrigando os soldados a dormirem nas trincheiras. E aí eles estavam sujeitos a uma série de situações, né? Urina de rato, chuva, lama. Muitas vezes eles tinham que conviver com o cadáver dos colegas mortos do lado. Isso acabava gerando doença porque os corpos iam entrando em estado de podridão e não se tinha muito o que fazer. Então era uma situação deplorável mesmo que eu não desejo para nenhum ser humano. Algumas imagens próximas à realidade eram essas aqui, né? Existem imagens muito piores, até de jovens catatônicos, assim, travados, sem conseguir fazer nada por conta dessa vida nas trincheiras. Gente, a guerra de trincheiras ela possibilitou tanto material que existem pessoas que dão verdadeiras aulas só sobre as trincheiras. Materiais de 1 ou 2 horas só narrando como é que elas se organizavam, como elas se estruturavam e como esses conflitos eles se desdobravam durante semanas aí. Tá? Mas enfim, a cereja do bolo que vai dar um fecho na Primeira Guerra Mundial está aqui. A partir de 1915, a Itália ela rompe com a Alemanha, não aguenta a pressão e vai se aliar aos ingleses. A Romênia também vão se aliar aos ingleses, o que estrangula mais ainda a Alemanha, deixa ela sozinha. Né? E em 1917, a Alemanha começa a usar submarinos para tentar bombardear qualquer adversário que possa vir. Qual era a estratégia? Impossibilitar que o adversário ele consiga suprimento vindo de outras regiões como a América. Então eles tentam meio que brecar isso aí. Só que eles pegam em bomba, porque eles vão atacar um navio norte-americano, um navio Lusitânia, que por sinal também levava produtos para a Europa. É o suficiente para os Estados Unidos declarar guerra à Alemanha. Tá? E esse é o ponto de partida para quebra mesmo da Alemanha, que vai começar a ser atacada também pelos americanos. O Brasil também entra na guerra porque o Cargueiro Paraná, que era um navio nacional, acaba sendo afundado. E aí o Brasil também entra na guerra. Mas só que essa entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial, durante o governo de Venceslau Braz, foi uma entrada mais que eu não sei se eu posso usar essa palavra estratégica, porque naquela época o Brasil mandou sua força aérea, a Sentapua, né, que era o slogan do período, mas com uma missão de entender como é que as forças armadas se organizavam, enfim. Isso aí fica para outro momento. Mas seguindo, em 1917 a Rússia que estava do lado, cadê? Que estavam do lado da Entente acabam saindo da guerra por causa da Revolução de 1917, né, e assim um tratado de paz com a Alemanha, acabando com os conflitos na frente oriental. E a guerra vai se concentrar mesmo na frente ocidental. E os alemães, né, eles vão acabar perdendo a Segunda Batalha do Marne. Em 1918, por conta da situação da Alemanha, a própria população alemã, juntamente com outros grupos militares que estavam cansados da guerra, viam que não iam ter tanto retorno, vão acabar pressionando e tirando Guilherme II, forçando, né, Guilherme II a renunciar. E isso acaba colocando um fim na Primeira Guerra Mundial em 1918. A Primeira Guerra Mundial ela vai ser responsável por inaugurar novas máquinas de guerra. Gases, as metralhadoras, aviões de combate, tanques, o que alguns historiadores vão chamar de verdadeiras máquinas de moer carne humana mesmo. Vai se inaugurar uma nova forma de combate, onde a destruição em massa ela é aterradora. Às vezes eu fico pensando se uma guerra nessas proporções acontecesse hoje em dia, com a quantidade de armas potentes que existem por aí. Seria uma destruição horrorosa. Eu não gosto nem de pensar muito nisso. Tá? Recomendo esse videozinho, é do Nerdologia, da participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. É um vídeo tranquilo, o pessoal da Nerdologia geralmente faz um material muito divertido, muito melhor que o meu, claro. Mas que vale a pena vocês darem uma conferida. E aí a gente chega nos resultados da guerra. Bem, com o fim da Primeira Guerra Mundial, né, foram totalizados cerca de 9 milhões e 200 mil mortos, 20 milhões de mutilados e dezenas de milhares de órfãos. E a gente vai ter o Tratado de Versalhes, que culpava a Alemanha pela guerra e trazia várias sanções à Alemanha.
Sanções essas que vão ser motivo depois para a Segunda Guerra Mundial. Então, por exemplo, o Tratado de Versalhes obrigava a Alemanha a devolver a região da Alsácia-Lorena para a França, né, e também vai permitir que a França ela pudesse explorar as minas de carvão da bacia do Sarre, do rio Sarre, né? O Tratado de Versalhes ele vai acabar cedendo aos vencedores total direito sobre as colônias que a Alemanha tinha na África e em outros locais, né? Vai determinar que a Alemanha pagasse uma dívida de 33 bilhões para os vencedores. A Itália não vai ver um real disso, mesmo ela se virando, né? Vai acabar na merda. A Alemanha ela vai ter que ceder seus navios para os vencedores. E aí vem outra coisa também, que a tropa, os militares, o exército alemão não poderia passar do número de 100 mil soldados. Era o mínimo que a Alemanha poderia ter. Enfim, a Alemanha saiu com a mão na frente e outra atrás, desmoralizada após o conflito. Okay? E aqui está um mapa, eu gosto desse mapa, porque ele traz um antes e depois. Vejam, a Alemanha se desfaz, se desmonta, né, algumas partes, se torna a Polônia. Aqueles conflitos nos Balcãs que se tinha, ele vai surtir um certo efeito, porque a Áustria-Hungria é desmanchada e a gente tem um surgimento de várias regiões. A Tchecoslováquia, a Áustria, a Hungria, a Romênia, a Iugoslávia, a Bulgária. A Bulgária já tinha, né? A Romênia também, só que a gente tem a anexação de outros territórios. Uma coisa interessante é que a Iugoslávia, que surge desse esfacelamento da Áustria-Hungria, mais para frente ela vai se repartir também na Guerra de Kosovo e tantas outras mais à frente. O Império Otomano também se desfaz, né? Surge a Turquia e outras regiões também que completam. O Império Russo acaba, né? Por causa da Revolução Russa, a gente tem o surgimento da União Soviética. Surgem também a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Enfim, o mapa da Europa sofre transformações severas com o fim da Primeira Guerra Mundial. Tá? Surge a Liga das Nações, que para mim é uma palhaçada, porque a Liga das Nações deveria fazer com que outros conflitos fossem evitados, mas foi uma coisa só no papel, não serviu de nada, e aí a gente tem como resultado a Segunda Guerra Mundial. Bem, meus queridos, obrigado pela atenção de vocês. Tá? Fica aí a sugestão de material. Esses dias a gente vai estar discutindo mais sobre isso. Até a próxima. Obrigado por tudo. Valeu!